Carl Jung. O que é para você, ninguém pode tirar. Você já percebeu que quanto mais corre atrás de certas coisas, mais elas parecem escapar? Já notou que às vezes aquilo que você perde é justamente o que salva a sua vida? O mundo nos ensina que tudo deve ser conquistado à força. Mas e se eu te dissesse que a vida funciona exatamente ao contrário? Que o verdadeiro poder não está em agarrar, mas em soltar. O que é seu não precisa ser forçado. Digo isso sem teatralidade, com a urgência de quem já gastou noites inteiras tentando encaixar um corpo inteiro numa roupa que não era feita para ele. Eu sei o que é correr atrás até ficar exausto. Eu sei o que é acreditar que o sucesso, o amor ou o reconhecimento só chegam se eu apertar, lutar, forçar. Mas aprendi, do jeito mais doloroso, que forçar é diferente de construir. Forçar é tensão. Construir é presença. Você sente essa pressão também? Aquele medo de que, se você não gritar mais alto, alguém vai tomar o seu lugar. Aquele aperto no peito quando pensa em reduzir o ritmo e deixar as coisas acontecerem. É natural pensar, mas e se eu simplesmente abandonar e perder tudo? Essa é a objeção mais comum. A voz que confunde coragem com acomodação. Eu a conheço bem. Por anos ela me embalou como se fosse proteção, quando na verdade era um ladrão de paz. O primeiro passo prático que quero dividir com você é simples e direto. Diferencie esforço de afobação. Esforço é trabalhar com propósito. Afobação é repetir ações que não trazem sentido, só barulho. Para identificar isso, faça uma pergunta curta e brutal para cada iniciativa sua. Isso me dá paz quando penso nela? Se a resposta for na maioria das vezes não, você está forçando. Se for sim, você está no caminho. Não é misticismo, é clareza operacional. Deixe-me contar algo que aconteceu comigo, sem rodeios. Havia um projeto ao qual me agarrei como quem segura um barco em tempestade, achando que aquela era a única âncora possível. Trabalhava noites, respondia mensagens às 3 da manhã, aceitava convites que drenaravam minha energia. Tudo porque, na minha cabeça, desistir seria admitir fracasso. Recebi um não público, um fechamento de porta que me deixou sem chão. Lembro do silêncio no apartamento, da caneca de café fria na pia e de uma sensação física de perda, não só do projeto, mas de mim mesmo. Era tristeza crua, a sensação de ter investido minha vida numa imagem que não era minha. Foi doloroso e demorou para eu admitir. Eu estava forçando algo que não me pertencia. Quando finalmente deixei ir, abrindo mão sem drama, aconteceu algo que eu não esperava. Um convite leve vindo de uma pessoa que eu conheci por acaso e que me levou a um trabalho que fazia sentido de verdade. A reação que isso gerou em mim foi alívio misturado com um choro baixo de reconhecimento. Eu tinha desperdiçado energia tentando caber onde não cabia. Aquela perda que tanto doeu foi, na verdade, o ponto de virada. Eu não falo isso para romantizar sofrimento. Falo porque é real. Soltar doeu e depois curou. Há uma lógica aqui que Jung ajudou a nomear. A alma tem um ritmo próprio. Quando tentamos atropelar esse ritmo, criamos fricção. Relacionamentos tóxicos, carreiras que sugam, projetos que envelhecem antes mesmo de nascer. As sincronicidades, aquelas coincidências que aparecem como sinais, tendem a ocorrer quando paramos de nadar contra a corrente e ficamos disponíveis. Isso não quer dizer que nada exigirá esforço. Quer dizer que o esforço certo é diferente do esforço frenético. O esforço certo tem coerência interna. Você sabe por que faz, não apenas o que faz. Talvez você esteja me ouvindo e pensando, isso é bonito, mas como eu aplico na minha vida hoje e agora? Então vamos ser práticos. 3 exercícios que você pode começar já. 1. A pausa consciente de 60 segundos. Antes de dizer sim a qualquer compromisso esta semana, respire 1 minuto. Pergunte-se, isso me aproxima da minha versão autêntica ou me afasta dela? Se a resposta não vier clara, diga que precisa pensar e anote por que hesitou. Essa pequena demora cria espaço para não entrar em modo automático. 2. Liste 3 coisas que você vem forçando. Podem ser um relacionamento, um projeto, uma rotina. Para cada uma, escreva honestamente o que você ganha e o que você perde com a insistência. Se o saldo emocional for negativo, marque a primeira ação de desapego. Dizer não, diminuir o esforço, delegar, pausar. Execute essa ação em até 72 horas.
13. Diário das sincronicidades. Todas as noites escreva um pequeno registro. Coincidências, encontros inesperados, portas que abriram sem explicação óbvia. Ao final de 7 dias, você começará a ver padrões. Isso ajuda a calibrar sua sensação de alinhamento. As objeções vão continuar. Mas e meu emprego? E as contas? Alinhamento não é desculpa para irresponsabilidade. É ajuste. Se você tem obrigações, use esse princípio para escolher onde empregar a sua energia limitada. Em vez de espalhar-se tentando competir em tudo, concentre-se em algumas frentes onde você tem afinidade real. Aumente a qualidade, não apenas a quantidade. Existe um exemplo público que ilustra essa virada de maneira clara. Steve Jobs. Muitos só lembram do retorno triunfal à Apple, mas a demissão que ele sofreu foi o que o tirou de uma identidade que já não lhe servia e o levou a projetos que o redefiniram. Não foi sorte. Foi uma reordenação de prioridades. Um momento em que parar e recalibrar abriu espaço para a criação coerente. Isso não transforma dificuldades em garantia de sucesso, mas mostra que uma porta que fecha pode ser a mão que te empurra para a sala onde você realmente pertence. Talvez você tenha medo de parecer fraco por soltar. A cultura confunde força com resistência contínua. Mas há uma força mais silenciosa e a longo prazo mais sustentável. A coragem de escolher paz sobre aparência, coerência sobre status. A verdadeira pergunta que você precisa se fazer não é o que vou perder, e sim o que vou ganhar em autenticidade. Autenticidade, pesquisas em psicologia positiva mostram, está fortemente ligada a bem-estar e saúde relacional. Quando nossas ações se alinham com nossos valores, a vida tende a responder com menos ruído e mais sentido. Agora, uma quebra de padrão. Imagine que tudo que você persiste em perseguir é, na verdade, um ladrão de tempo que te rouba daquilo que poderia te completar. Soa duro? Boa. Às vezes é preciso um cutucão para trocar o piloto automático por consciência. Experimente por uma semana recusar ativamente uma pequena insistência. Não mande aquela mensagem tentando recuperar algo que não volta. Não responda ao convite que sempre te deixa esgotado. Não aceite a tarefa que você sabe que vai consumir sua alma. Observe o que acontece. Pode ser que nada aparente mude, e isso já é uma vitória, porque você começou a priorizar a sua paz. Pode ser que algo novo, leve e significativo bata à porta, e pode ser que volte a velha ansiedade. Se isso acontecer, reafirme o seu compromisso com você mesmo e procure apoio. Um amigo, um mentor, um terapeuta. Por fim, escute este princípio. Soltar não é desistir do seu melhor, é desistir do que não é seu. Reabrir espaço para o que reconhece você quando chega. Seja radical na honestidade consigo, mas gentileza na mudança. Você não precisa provar sua valia para cada porta. Trabalhe para ser alguém que, quando o que é seu aparecer, saiba dizer sim sem medo. Porque a decisão já foi tomada dias antes, no silêncio da sua intenção e na firmeza do seu não. Nem tudo o que você deseja pertence de fato a você. Essa é uma das verdades mais desconfortáveis que precisei aprender, e talvez seja uma das mais difíceis de aceitar. A mente, guiada pelo ego, insiste em acreditar que todo desejo profundo é uma indicação de destino. Mas o ego é barulhento, impaciente, competitivo. Ele quer provar valor, compensar feridas, preencher vazios. A alma, ao contrário, é silenciosa. Ela não corre, ela chama. E muitas vezes, quando a vida não nos dá o que queremos, não é castigo, é proteção. Quantas vezes você já sonhou com algo que parecia essencial e depois de não conseguir, percebeu que aquilo teria te destruído? Quantas vezes insistiu em um relacionamento apenas para provar que era capaz de ser amado, mesmo que no fundo não fosse amor? Ou buscou um trabalho de status só para calar uma voz de inferioridade? Eu já vivi esse ciclo e confesso, não é fácil perceber que muito do que eu chamava de sonho era apenas a tentativa de tapar buracos antigos. Houve uma fase em que minha vida girava em torno de conquistar reconhecimento acadêmico, publicar mais, ser citado mais, aparecer mais. Eu dizia para mim mesmo que era paixão pela pesquisa, mas no fundo era medo. Medo de não ser visto, medo de não ser considerado. Quando finalmente alcancei uma dessas conquistas, em vez de satisfação, senti um vazio maior ainda. Lembro do instante em que recebi a notícia de uma publicação internacional importante.
Ao redor, todos celebravam. Dentro de mim, só silêncio. E pela primeira vez tive coragem de perguntar: por que não sinto nada? Foi um choque, um desconforto tão profundo que me arrancou lágrimas escondidas. E nesse momento eu entendi. Aquilo era do ego, não da alma. Você também já sentiu esse vazio após conquistar algo que pensava ser o ápice? É nesse ponto que nasce a confusão entre o que faz sentido e o que apenas faz falta. E o mais perigoso é que quando o ego toma a direção, nos tornamos viciados em resultados imediatos. Entramos em um ciclo de preciso conseguir para me provar. Isso nos esgota. Nos faz perseguir amores errados, trabalhos que nos drenam, escolhas que nos traem. Pesquisas modernas em psicologia positiva confirmam isso. Pessoas que buscam conquistas motivadas por comparação social ou necessidade de provar algo relatam níveis muito mais baixos de felicidade e maior propensão à ansiedade e depressão, enquanto aquelas que fazem escolhas baseadas em valores internos e autenticidade, ainda que com menos status, relatam bem-estar mais alto e relações mais saudáveis. É ciência mostrando o que a alma já sabe. Mas como diferenciar no dia a dia se um desejo vem do ego ou da alma? Há um teste simples que eu mesmo uso. Observe a sensação que o desejo gera. O ego costuma vir acompanhado de pressa, de um preciso disso agora, senão vou perder. A alma, ao contrário, traz calma. Mesmo que seja um desejo grande, ele carrega uma serenidade interna, como se dissesse: se for para mim, vai acontecer no tempo certo. Para aplicar esse discernimento hoje mesmo, faça o seguinte exercício. Pegue um dos seus maiores desejos atuais e escreva ao lado 3 perguntas. Primeira: esse desejo nasce da vontade de provar algo a alguém? Segunda: se eu conseguir isso, vou me sentir em paz ou só vou precisar correr para a próxima conquista? Terceira: esse desejo conversa com quem eu realmente sou ou com a imagem que quero que os outros tenham de mim? Seja brutalmente honesto. As respostas podem te surpreender. Eu quero compartilhar uma quebra de padrão aqui. E se eu te dissesse que alguns dos seus maiores sonhos estão, na verdade, sabotando você? Parece absurdo, não é? Mas quantas figuras públicas não vimos desmoronar por conseguirem exatamente o que sempre quiseram? Pense em celebridades que alcançaram fama e fortuna, mas entraram em espirais de solidão e autodestruição. Amy Winehouse, por exemplo, tinha talento que encantava o mundo. Mas seu sucesso estava a serviço do ego e das feridas internas não curadas. O resultado foi devastador. Esse contraste é fundamental. A vida não nos nega porque não merecemos. Ela nos protege do que ainda não sabemos sustentar. O não que tanto dói pode ser a maneira da alma nos salvar de nós mesmos. Já parou para pensar que aquilo que você não conseguiu talvez não fosse perda, mas livramento? Então eu te faço um convite prático. Durante esta semana, escolha um desejo pelo qual você vem se desgastando e pergunte-se: isso vem da minha essência ou vem do meu medo? Se descobrir que vem do medo, solte, mesmo que seja só um pouco. Reduza a intensidade e afaste-se um passo. Observe o que acontece dentro de você. Talvez descubra que não era falta, era excesso. Talvez descubra que, ao soltar, abre espaço para algo mais verdadeiro chegar. A alma não se apressa, e o que é dela sempre encontra o caminho. Se você aprender a distinguir o barulho do ego do chamado silencioso da alma, vai perceber que nunca lhe faltou destino, só clareza. O que é para você não precisa ser gritado. Ele se apresenta quando você para de buscar validação e começa a ouvir o que já estava em silêncio dentro de si. Há momentos na vida em que parece que tudo conspira a nosso favor. Pessoas surgem de repente, portas se abrem sem esforço. Coincidências improváveis acontecem uma atrás da outra. Você já viveu isso? A maioria chama de sorte, mas eu chamo de sincronicidade. Para mim, não se trata de acaso, mas de sinais de que estamos alinhados com nossa essência mais profunda. Quando você é quem realmente é, sem máscaras, o mundo responde. E responde de um jeito que a lógica não explica, mas a alma entende imediatamente. Quantas vezes você já conheceu alguém, por acaso, que mudou completamente a sua vida? Um amigo de infância que reaparece no momento exato. Um livro que cai em suas mãos justamente quando você precisava daquela mensagem. Uma conversa aleatória que traz a resposta que você buscava há meses. Essas coincidências não são caprichos do destino. São reflexos do seu estado interno.
O universo, como um espelho, devolve a você aquilo que vibra de dentro. Quando estamos desconectados, atraímos confusão, relações frágeis, oportunidades que não se sustentam. Mas quando nos alinhamos com quem somos de verdade, o fluxo começa a funcionar e a vida parece andar sozinha. Eu me lembro de um episódio pessoal que até hoje me arrepia. Depois de recusar um caminho que parecia lógico, uma posição segura, admirada por muitos, mas que não tinha nada a ver comigo, cruzei por acaso com uma pessoa em um evento pequeno, quase irrelevante. Foi essa pessoa que me apresentou a um círculo de estudo que mudou completamente a minha trajetória. Se eu tivesse seguido o plano correto, nunca teria estado naquele lugar. Esse encontro acidental foi decisivo. E é isso que a sincronicidade faz. Ela conecta pontos invisíveis, mas só quando você tem coragem de se alinhar à sua verdade. A emoção que senti nesse momento foi de surpresa e reverência, como se eu tivesse recebido a prova de que a vida realmente sabia mais que eu. E veja, não é apenas sobre experiências pessoais. Pense em grandes nomes da história. Muitos atribuem os encontros entre Paul McCartney e John Lennon ao acaso. Mas o que teria sido da música sem essa coincidência? Na prática, foi um alinhamento de caminhos que só pôde acontecer porque ambos seguiam a paixão genuína pela música e não apenas um desejo externo de reconhecimento. Esse tipo de encontro aparentemente improvável é a essência da sincronicidade. Quando você segue sua verdade, os outros que fazem parte desse mesmo campo começam a aparecer. Por outro lado, há figuras que, mesmo com sucesso, nunca encontraram esse alinhamento. Marilyn Monroe é um exemplo claro. Apesar da fama, vivia em um constante vazio interno. Ela perseguia reconhecimento, mas não encontrava conexão verdadeira. E o resultado foi devastador. A sincronicidade não floresce onde há máscaras, porque aquilo que é para você não reconhece versões inventadas, só a sua essência. Você pode estar pensando, mas como eu faço para que isso aconteça comigo? Como trago essas coincidências para a minha vida? O segredo não está em correr atrás, mas em se tornar receptivo. Comece observando. Experimente nos próximos 7 dias registrar todas as coincidências que acontecerem com você. Anote pequenos detalhes, encontros inesperados, frases que aparecem repetidas vezes, símbolos que surgem em diferentes lugares. Chame isso de diário das sincronicidades. No início pode parecer insignificante, mas com o tempo você perceberá um padrão, e esse padrão mostra que você está sendo guiado. É normal que a mente cética diga: isso é apenas coincidência sem importância. Mas a vida não desperdiça sinais. Pense, quantas vezes você ignorou pequenos avisos e depois se arrependeu? Quantas vezes uma intuição sussurrou e você não ouviu? A sincronicidade é justamente essa ponte entre o inconsciente e o consciente. É a vida tentando falar com você, e você precisa estar desperto o bastante para entender. Existe até respaldo científico para isso. Estudos em psicologia mostram que pessoas mais abertas a experiências novas e mais conectadas aos seus valores internos relatam maior frequência de coincidências significativas em suas vidas. Não porque a vida lhes dá mais sorte, mas porque a percepção delas muda. Elas estão atentas, receptivas, prontas para reconhecer quando algo maior está se manifestando. Agora eu te provoco. E se você já estiver vivendo sincronicidades, mas está tão focado na ansiedade que não percebe? E se aquele encontro que você considerou irrelevante fosse exatamente o ponto de virada que você tanto espera? O problema é que, quando vivemos correndo atrás de tudo, passamos direto pelos sinais que importam. Por isso eu te desafio a desacelerar. Escolha ainda hoje uma situação na qual você está forçando a barra. Pode ser um relacionamento, uma meta profissional, uma expectativa pessoal. Afrouxe a pressão. Apenas observe o que acontece sem a sua interferência constante. Você pode se surpreender com as portas que se abrem quando você dá espaço. A verdade é que a vida não precisa de tanto esforço desesperado para entregar o que é seu. Ela só precisa de você presente, atento e inteiro. E quando esse estado se instala, a sincronicidade se torna tão frequente que você quase deixa de acreditar em acaso, porque entende que cada encontro, cada oportunidade, cada aparente coincidência
é apenas a confirmação de que você está finalmente caminhando no ritmo certo. O que é verdadeiramente seu nunca exige desespero. Essa é uma das lições mais libertadoras que aprendi, e talvez seja também a que mais desafie o modo como fomos ensinados a viver. Desde cedo nos dizem que precisamos correr atrás, competir, lutar como se a vida fosse uma guerra interminável. Mas eu descobri, muitas vezes à custa de dor, que o que realmente nos pertence não precisa ser implorado nem conquistado com desespero. Precisa apenas ser reconhecido no momento em que estamos inteiros o suficiente para recebê-lo. Pense por um instante. Quantas vezes você correu atrás de alguém que nunca enxergou seu valor? Quantas vezes insistiu em portas que permaneceram fechadas como se bater mais forte fosse a solução? Quantas vezes acreditou que precisava se diminuir para caber em um espaço que não tinha o tamanho da sua alma? Eu também já vivi isso. Já me vi esgotado, tentando conquistar a atenção e o reconhecimento de pessoas que, no fundo, nunca me dariam o que eu buscava. E cada tentativa frustrada me deixava mais distante de mim mesmo. Até que um dia, cansado, soltei. Deixei de insistir. E foi nesse momento que a vida começou a me devolver algo muito mais verdadeiro. Existe um ponto de virada silencioso, em que você entende que não precisa mais forçar. O que permanece ao seu lado, mesmo em meio às dificuldades, carrega em si um valor que nenhuma conquista apressada pode oferecer. O que se dissolve diante da sua ausência de esforço não era seu, era apenas ilusão. É duro perceber isso, porque o ego grita: se você parar, vai perder. Mas a alma sussurra: se você parar, vai encontrar. Houve uma fase em minha vida em que o silêncio me visitou com força. Nada parecia se mover, projetos não avançavam, relacionamentos se distanciavam, oportunidades simplesmente não vinham. Era como se eu estivesse parado no tempo, assistindo os outros andarem. No começo foi desesperador. Eu me perguntava: será que minha vida estagnou? Será que perdi o caminho? Mas aos poucos, percebi que aquele silêncio não era vazio. Era preparação. Um terreno sendo arado, invisível aos meus olhos, mas profundamente fértil. Eu não estava sendo punido. Eu estava sendo moldado. E quando finalmente o novo chegou, percebi que só podia tê-lo recebido porque o silêncio tinha me ensinado paciência, humildade e resiliência. A emoção que esse processo trouxe foi de paz profunda, quase um alívio. Foi como se eu tivesse atravessado uma longa noite apenas para descobrir que a aurora já estava a caminho. Você já sentiu isso? Já viveu um período de aparente estagnação em que nada acontecia, mas que depois, olhando para trás, entendeu que era o exato tempo que precisava para amadurecer? Pois é nesse espaço que o verdadeiro encontro acontece. O que é para você não reconhece pressa, reconhece maturidade. Não se aproxima das suas máscaras, mas da sua essência. Ele não chega porque você implora. Ele chega porque você se tornou alguém capaz de recebê-lo sem se perder. A ciência, inclusive, já aponta algo nessa direção. Pesquisadores da psicologia positiva descrevem o estado de flow, em que a vida parece fluir naturalmente quando estamos alinhados com nossos valores e talentos. Nesse estado, não há a urgência ansiosa de provar nada para ninguém. A presença, a sintonia, a naturalidade. É nesse fluxo que oportunidades parecem se multiplicar sem esforço. E não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de estar nele. Agora deixe-me provocar você. E se tudo aquilo que você ainda insiste em segurar, aquela relação, aquele emprego, aquela imagem, for justamente o que impede o verdadeiro a chegar? E se soltar não significar perder, mas abrir espaço para finalmente ganhar? Essa é a parte mais difícil. Confiar no invisível. Acreditar que mesmo sem provas imediatas, algo maior está sendo desenhado. Eu quero te propor um desafio. Durante esta semana, escolha apenas uma coisa que você tem forçado na sua vida e faça um experimento. Solte. Não com revolta, mas com confiança. Se for uma relação, pare de insistir em mensagens não respondidas. Se for um projeto, dê uma pausa consciente em vez de empurrá-lo à força. Se for uma expectativa pessoal, respire e permita que ela descanse. E então observe. Observe como você se sente. Observe se algo novo se apresenta. Observe se a paz começa a se instalar. O que é para ser seu vai te encontrar, mas só quando você se encontrar primeiro. E esse encontro não é barulhento,
Não é dramático, não é carregado de ansiedade. É silencioso. É quase imperceptível. É aquela calma interior que diz, agora sim. E quando acontece, não resta dúvida, não há necessidade de correr atrás. O verdadeiro reconhecimento, a verdadeira oportunidade, o verdadeiro amor, não exigem máscaras, apenas a sua autenticidade. Por isso, confie no processo. Mesmo que hoje pareça que nada se move, lembre-se, a vida não está te atrasando, está te preparando. O que é seu não precisa ser arrancado, não precisa ser suplicado, não precisa ser conquistado com desespero. Ele apenas aguarda o momento em que você estará inteiro o suficiente para recebê-lo em paz. E quando esse momento chega, você não precisa perguntar se chegou. Você sabe, porque tudo dentro de você responde com um sim silencioso. Se existe uma verdade que atravessa tudo o que compartilhei aqui, é esta. O que é para ser seu nunca exige desespero, apenas autenticidade. Quando você solta o que não te pertence e se alinha à sua essência, a vida encontra caminhos silenciosos para te entregar exatamente o que você precisa no tempo certo. Essa é a chave. Não correr atrás sem medida, mas aprender a caminhar em sintonia consigo mesmo. E se essa ideia fez sentido para você, saiba que no próximo vídeo vamos subir mais um degrau juntos nessa jornada. Quero te mostrar como continuar evoluindo passo a passo, se tornando ao menos 1% melhor do que você é agora. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje e eu te espero no próximo vídeo que já está aparecendo na tela.